Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão e oração aqui no canal Vida Abundante. Para esta oportunidade, eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 10. Este capítulo narra a viagem de Paulo a Roma, a tempestade e o naufrágio que eles enfrentam. E aqui nós vamos aprender algo muito importante sobre as crises que nós enfrentamos. O versículo 10 diz assim: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. A crise, quando ela é enfrentada por alguém, ela é uma ferramenta para revelar quem é a pessoa, ou seja, a crise revela quem somos. Mas a crise também pode ser uma ferramenta para que nós manifestemos a nossa fé. Às vezes nós falamos que temos fé, nós dizemos que temos fé, mas é na hora da necessidade de manifestar a fé que nós temos a oportunidade de manifestar se realmente temos ou não temos fé. As crises, ela também pode ser criada por nós, ou às vezes pode ser criada por um terceiro, ou ainda Deus pode permitir de alguma forma que o diabo e seus enviados também possam criá-la. Agora, a grande pergunta é: como nós vamos nos comportar diante de uma crise que nos afeta? Uma crise no casamento, uma crise financeira, uma crise de desemprego, uma crise de uma enfermidade. O apóstolo Paulo, ele estava sendo preso por pregar a palavra de Deus. E ele estava seguindo viagem para Roma, onde ele seria julgado. E como de fato foi, acabou sendo morto por isso. Mas algo assim impressionante é mostrado no texto bíblico em relação ao apóstolo Paulo. Em meio àquela grande tormenta, em meio a tudo aquilo, o texto bíblico diz que ele estava tranquilo e que ele ainda ajudou as pessoas do barco. Ou seja, ele estava ali, mas ele não estava apavorado pela crise. Antes, ele estava como senhor daquela situação. É isso que Deus quer que muitas vezes você e eu se comporte de igual modo, que a gente tenha o controle neste momento. Podemos não ter o controle da crise, mas temos o controle das nossas emoções e da nossa fé. Muitas pessoas ficam paralisadas, elas olham para as circunstâncias e elas começam a se desesperar. Ah, eu vou morrer, ah, não vai dar certo, ah, nós vamos ter problema. E é nessa hora também, nessa revelação de quem somos, que nós muitas vezes temos grandes prejuízos. Nós costumamos às vezes abandonar coisas, abandonamos o casamento, abandonamos o trabalho, abandonamos o amigo, abandonamos a amizade, mudamos de cidade, tudo isso por causa de uma crise. Mas não deve ser assim. O apóstolo Paulo, neste texto especificamente, ele não entra em desespero. E nós não vemos ele entrando em desespero em momento algum. Aliás, se você assistir aquele filme Paulo, o apóstolo de Cristo, você verá, através ali do personagem, qual era a personalidade do apóstolo Paulo. Muito interessante de se observar. Não entre em desespero. Nesta hora, você deve buscar ainda mais a Deus. Buscar ajuda com o seu pastor ou com o seu líder religioso. Ter mais intimidade com Deus. Se aprofundar na leitura e na Bíblia. Ouvir ainda mais os devocionais aqui do canal Vida Abundante. É verdade. O versículo 23 diz que o apóstolo Paulo viu um anjo de Deus que estava com ele, e isso também lhe trouxe segurança. O Salmo de número 34, versículo 7 diz que o Senhor coloca um anjo que fica acampado ao lado daqueles que são salvos. Há um anjo ao seu lado. Portanto, não se desespere. Não se desespere.
Assim como o apóstolo Paulo não foi morto e nenhuma daquelas pessoas morreram naquele naufrágio, a não ser os prejuízos materiais, nós também não seremos consumidos pelos nossos problemas e desafios, pois Deus está conosco. Mas é nessa hora que você tem que revelar fé, é nesta hora que você tem que revelar o Deus que você tem dentro de você. Amém? Eu quero orar por você nesta noite. Senhor nosso Deus, temos aqui irmãos e irmãs que enfrentam problemas, enfrentam crises neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que de igual maneira eles não perecerão. E digo, Senhor, que eles ainda sairão mais fortes deste problema enfrentado. E em nome de Jesus, que eles te busquem mais, que eles busquem uma ajuda externa, que eles tenham mais intimidade contigo e que eles superem esse desafio e possam dizer: nosso Deus é o Deus também que está no meio das crises, nos ajudando a superar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu não preciso dizer a você, compartilhar com alguém. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que está precisando exatamente dessa mensagem. Seja agora um enviado de Deus. Mande esta mensagem para ela. Vai lá. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus.